O Salmo 64 fala a respeito de uma perseguição que Davi estava passando e em que ele descreve que ele sente que os seus inimigos estavam reunidos em secreto. O Salmo 64 traz uma mensagem do rei Davi sobre circunstâncias da vida em que nós sabemos que existem pessoas que são contra nós e nós sabemos que elas estão reunidas dentro dos seus conselhos, querendo encontrar uma forma de nos destruir e que muitas vezes usam palavras negativas, palavras para diminuir, ridicularizar, menosprezar, com o propósito de nos tirar do campo da paz e da nossa segurança, querendo nos destruir, querendo arrancar de nós a paz. Mas Davi descreve esses inimigos, dizendo que eles ficam projetando as coisas em segredo, mas que no final Deus sabe tudo o que eles falam em segredo. E o próprio Deus toma a justiça e faz com que eles recebam o devido castigo no tempo certo por todo o mal que eles projetam. E aquele que é justo, que anda com Deus, receberá o livramento. Ele não será atingido por nenhum mal que foi projetado, por mais que os inimigos criem os seus conselhos, as suas estratégias em segredo. Então o Salmo 64 ele pode ser dividido em duas partes. Ele é um salmo pequeno. No título, no texto massorético, o título desse salmo está escrito assim: Ao mestre de canto, ponto, Salmo de Davi. E na Bíblia Almeida, que é a tradução para o português, está escrito exatamente a mesma coisa. Então ele é um salmo que não existe a indicação do contexto específico. Nós temos estudado os salmos desde o dia 1º de agosto e nós já vimos que em muitos salmos, no texto original, está escrito no título qual foi o contexto em que aquele salmo foi escrito. Mas esse salmo, o 64, ele não dá mais informações, ele só diz ao mestre de canto, ponto, Salmo de Davi. A única informação que ele nos dá, portanto, é que foi escrito pelo rei Davi e que era um cântico, como nós sabemos que os salmos são todos cânticos, são louvores que são cantados nos cultos que são feitos pelos judeus. Sabemos também que o livro de Salmos no texto original se chama Tehillim, que se escreve Tehillim, e Tehillim significa louvores. E também, como nós já vimos, os Salmos 1 até o 41 foram todos escritos pelo rei Davi e fazem parte do livro 1 dos Salmos. E nós estamos agora estudando o livro 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Já vimos que o Salmo 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré eram os descendentes de Coré, que foi um dos que se levantaram contra Moisés e Arão, de acordo com o texto de Números, no capítulo 16. No mesmo livro de Números, no capítulo 26, nós lemos que os descendentes de Coré se arrependeram da rebelião que Coré levantou contra Moisés e Arão, e então eles foram colocados como levitas para o cuidado dos louvores no templo. E esses descendentes de Coré são chamados os filhos de Coré. São eles que escreveram os Salmos 42 até o Salmo 49. Eles escreveram também outros salmos, mas do livro 2, eles escreveram os Salmos 42 até o 49. O Salmo 50 foi escrito por Asaf, que era um outro levita, que viveu na época de Davi e que também era responsável pelo culto no templo. No templo havia vários grupos que louvavam a Deus. Existiam os filhos de Coré e Asaf, e também os que estavam com Asaf faziam parte de um outro grupo de levitas que também cuidava da adoração no templo.
Depois nós temos os Salmos 51 até o 71, que foram escritos por Davi, e o Salmo 72 foi escrito por Salomão. Então nós estamos agora lendo o Salmo 64, que faz parte dessa coletânea, dos Salmos 51 até o 71, que foram todos escritos por Davi. Nesse Salmo 64, como nós já dissemos, ele está falando sobre a conspiração dos inimigos. E este salmo pode ser lido, dividido em duas partes. Na primeira parte, Davi pede que Deus o livre do horror do inimigo e descreve todas as conspirações dos seus inimigos. Vamos ler aqui a primeira parte. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Versículo 2: Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Veja que Davi está falando que eles estão em secreto. Versículo 3: Os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Os inimigos usam palavras desagradáveis para feri-lo. Versículo 4: Para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Veja que o versículo 4 fala que esses inimigos usam estratégias de ficarem em lugares ocultos. Eles, versículo 2, projetam, falam dos seus planos em secreto. Eles, no versículo 3, afiam a língua como espadas e usam palavras amargas. E no versículo 4, ficam escondidos para surpreenderem o que é reto, para disparar e matar de maneira repentina, e eles não têm medo disso. Eles pensam que ninguém está vendo o que eles estão fazendo. Versículo 5: Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? É isso que eles dizem: quem nos verá? Versículo 6: Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. No versículo 6, quando Davi fala que eles fazem indagações maliciosas, que eles inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo, ele está dizendo que eles fazem investigações, como os ladrões. Quando eles querem assaltar uma casa, eles procuram a vítima, muitas vezes fazem perguntas para a pessoa. Quando você sai, quando você volta, ficam observando os movimentos daquela pessoa para que possam atacar e fazerem o seu furto de maneira tranquila. Eles ficam prestando atenção. É assim que são os que fazem o mal. Então aqui, essa é a primeira parte do Salmo 64. Davi pede que Deus o livre do horror do inimigo e descreve o inimigo, dizendo que esses inimigos, eles agem em secreto. Eles ficam fazendo planos para atacarem os retos no segredo. E eles acreditam que não haverá nenhum mal, porque ninguém está vendo o que eles estão fazendo. E a segunda parte, Davi nos fala do versículo 7 ao 10. Mas, ele está falando aqui, mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Versículo 8, assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Versículo 9, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. Aqui no versículo 9, quando fala e considerarão prudentemente os seus feitos, Davi está dizendo, eles vão ver o que Deus fez, eles vão anunciar o que aconteceu e eles vão ficar refletindo, vão ficar meditando de maneira prudente, pensando assim, não vale a pena fazer o mal, porque no final Deus sempre entra com a sua justiça e realiza o mal contra quem faz o mal. E o versículo 10 ele conclui que o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Lembrando que regozijar significa ter o renovo do gozo. Por isso é regozijar, é regozar. Então,
ele está dizendo que o justo se alegra porque confia no Senhor, e ele vai se alegrar novamente quando vir que todo o mal que foi arquitetado pelos seus inimigos em secreto caiu por terra. Essa é a meditação do Salmo 64. Você pode dividir esse salmo em 3 partes. Você pode pegar essa primeira parte e dizer assim: na primeira parte, Davi pede por socorro de Deus. É apenas o versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Na parte 2, Davi descreve como os inimigos agem. Eles agem em segredo e com conspirações. Versículos 2 até o 6. Na última parte, do versículo 7 até o 10, Davi confia em Deus e fala que os inimigos serão abatidos. Quais são as aplicações do Salmo 64? As aplicações são que Deus, ele sempre vai reverter o mal. Os seus inimigos podem agir em oculto e você pode até pensar que Deus não está cuidando de você, que ele não está prestando atenção naquilo que está ocorrendo à sua volta. Mas o Senhor está cuidando de você. Lá no Salmo 91, no versículo 7, está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E lá no versículo 10 do mesmo Salmo 91 está escrito que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Depois está escrito no outro versículo: porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. No 12 do mesmo Salmo 91, eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece com o teu pé em pedra. E o versículo 13, você vai pisar o leão e a áspide. A áspide é a serpente. Vamos dizer aqui, associando com o Salmo 64, que a serpente são esses inimigos que ficam agindo de maneira sorrateira, que ficam olhando para você de longe com as suas línguas carregadas de veneno, como diz aqui o versículo 3, que eles estão carregando a sua língua, afiando a língua como espadas e armando com as suas flechas com palavras amargas. Eles estão ali com o veneno, mas o Senhor te livrará. Você vai pisar o leão e a áspide, você vai calcar aos pés o filho do leão e a serpente. Então Deus, ele reverte o mal. Quando você anda com Deus, quando você anda ajustado com Deus, Deus vê tudo que está sendo arquitetado contra a sua vida e ele te livrará. Uma segunda aplicação é: pode confiar em Deus. Apenas coloque o seu caminho em intimidade com o Senhor e o Senhor tomará a proteção para a sua vida. Ele tomará a proteção na sua vida e ele vai intervir. O Senhor, uma terceira aplicação, o Senhor vai intervir para te dar a segurança e o livramento e a proteção. E mais uma aplicação, no final você vai dar testemunho do Senhor. O Senhor age sempre em nosso favor. Nós sempre teremos como aplicação desse salmo para a nossa vida motivos para dar testemunho do Senhor, que é o que o versículo 10 fala: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Nós nos alegramos no Senhor e contamos os testemunhos dos livramentos que recebemos pelas ações dos nossos inimigos. E todos os retos de coração se regozijarão. Todo aquele que é reto, todo aquele que anda na justiça de Deus, vai gozar pela segunda vez. Já goza enquanto caminha tranquilo na confiança, na paz e na segurança de Deus. E vai gozar de novo quando olhar e perceber que o inimigo armou-lhe uma cilada, mas ele não precisou se preocupar porque o próprio Deus foi na frente e desfez. Como diz o versículo 9, o versículo 7, ele disparará sobre eles uma seta. Com uma seta, de repente, o Senhor fez com que os seus inimigos
ficassem feridos. Essa é a meditação do Salmo 64, um salmo que fala para termos confiança em Deus no momento em que estamos cercados por inimigos e sabemos que eles estão agindo em secreto. Esse texto também se aplica até para aqueles casos em que nós nem sabemos que estamos sendo observados. O teu inimigo pode ser alguém que você nem sabe que é teu inimigo. Pode ser alguém ou algum grupo de pessoas no seu trabalho, de repente na sua vizinhança, que está cuidando da sua vida, mas quando você está firme no caminho do Senhor, Deus se antecipa, Deus vai à frente para desfazer e destruir com a seta que ele lança os planos dos seus adversários. Essa é a meditação do Salmo 64. Hoje é dia 3 de outubro e nós estamos colocando aqui no final do vídeo um vídeo que fala sobre leituras em Provérbios. Nós estamos no mês de outubro tem 31 dias e nós gravamos essa série alguns meses atrás, a Leituras em Provérbios, onde nós fizemos a leitura do capítulo 1 até o capítulo 31 de Provérbios. E em cada dia nós estamos postando aqui no final do vídeo esse vídeo sobre a Leituras em Provérbios capítulo 3, hoje é dia 3, para que até o final do mês nós possamos meditar tanto no Salmo do dia, como também em Provérbios. É mais uma oportunidade de ver Provérbios, que é um livro que traz sabedoria, conhecimento, discernimento, prudência, entendimento, inteligência, conselho e instrução, para que sejam tomadas decisões mais assertivas na sua vida pela orientação e revelação de Deus. Do lado eu vou deixar o botão para que você possa se inscrever no canal. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que estão sendo postados diariamente, para que você aprenda e conheça mais a respeito da palavra de Deus e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor e se aproximem dele. Deus abençoe a paz e a graça do Senhor sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.